Olá, mulher cheia da graça de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. E hoje eu vou continuar falando ainda sobre Esther. Falei sobre ela no último vídeo e assim que eu terminei esse vídeo, o Espírito Santo de Deus começou a trazer aí a continuidade dessa palavra, tá? Deus sabe de todas as coisas. Deus tem falado muito comigo acerca desses assuntos e o que eu estou aprendendo, eu estou dividindo com você. Se você estiver atenta, você vai colocar em prática na sua vida. Você vai ver a mudança que Deus fará na sua vida. Eu tenho já observado uma grande mudança em minha vida, a partir do momento que eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Antes de eu começar a falar sobre essa palavra, hoje é segunda-feira, tá? Estou gravando agora pela manhã. E olha que interessante, eu coloquei um propósito no meu coração de estar levantando pela manhã, lá para umas 5 horas da manhã, né? E aí eu li a palavra, estou lendo a palavra, já estou agora em Juízes, comecei de Gênesis. Olha só como eu fiz, eu quero ler a Bíblia toda, né? Como eu disse para vocês, eu fui criada, né, no caminho do Senhor, e eu tinha o hábito que muitos cristãos têm, de sempre ouvir a palavra quando eu ia na igreja. Eu ia na igreja, alguém traz uma mensagem, alguém lê aquela palavra do início, né, do culto, e vinha para minha casa, né? E eu orava, sempre orei, sempre estive ligada com o Senhor. Eu tenho o hábito também de estar falando com Deus constantemente. Às vezes até parece que eu sou louca, né? Já ouviu falar que crente é louco? É verdade. Eu sou uma desses cristãos aí que são loucos, né? Pro mundo. Então eu sempre estou falando com Deus, meditando nele, mas eu não conseguia sentar e ficar lendo a palavra. Às vezes eu lia alguma mensagem, me dava sono, eu não conseguia entender, eu não tinha ânimo, vontade. E por que isso? É algo espiritual. Porque a palavra diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você começa a ler a palavra, começa a conhecer quem é Deus, não só de ouvir falar, mas de ter experiência com Ele, de conhecer a fundo, né? Porque aqui tá falando quem é Ele, tá toda a direção para nós na palavra de Deus. Então, Satanás não quer que nós aprendamos isso, porque quando nós começamos a abrir a nossa visão espiritual, ele não tem mais como nos destruir, porque nós somos libertos pela palavra. Nós começamos a entender quem é nosso Deus. Nós começamos a entender o que Ele quer para nós na real verdade de Cristo Jesus, né? O que Jesus veio fazer nesse mundo, porque Ele morreu na cruz do Calvário, quem é o Deus lá de Gênesis até Apocalipse. Então nós vamos conhecê-lo através da palavra dele, né? Esse aqui é o livro que ele deixou para nós como direção. Então comecei a colocar esse propósito no meu coração e comecei a pedir a Deus sabedoria, graça. E não é fácil quando você começa a estudar a palavra, te dá desânimo, te dá sono. Acontece algumas situações para te tirar do eixo, né? A outra situação também, quando você começa a falar, eu vou começar a orar, vou começar a jejuar, o inimigo se levanta de todas as formas. Quantas vezes você vai começar um jejum e vai quebrar ali no meio do caminho para que você não continue? Então você tem que ser forte, tá? Tem que resistir. A palavra diz o quê? Resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Entende? Então é dessa forma que você vai vencer. E como eu estava te dizendo, eu estou nesse propósito aí. E aí eu falei, ontem à noite, né? Amanhã eu vou me levantar às 5 horas da manhã, coloquei o celular para despertar. E quando foi 3 horas da manhã, eu me despertei, não conseguia dormir mais, levantei, orei, voltei, deitei, fiquei tentando dormir, não consegui, estou acordada desde as 3 da manhã. E aí como que acontece? Lá para umas 4 e pouco, você tá com aquela mente pesada, né? Porque se você não dorme direito, é isso que acontece. Uma estratégia para que eu não venha vencer aquilo que eu falei com Deus, né? E aí eu falei, Satanás, eu dormindo ou não dormindo, eu vou cumprir aquilo que eu disse que eu ia fazer. E 5 horas da manhã, ouvi uma palavra, tá? Tô seguindo aí também, vou deixar para vocês aí. Tenho aberto a minha visão, tenho aprendido demais com esse homem, que alguns criticam, mas se você for espiritual, você vai entender que ele é um homem de Deus, tá? Para esse tempo aqui, Deus tem dado uma sabedoria a ele muito grande, e obviamente que ele também buscou isso, né? Ele está nos trazendo um conhecimento muito bom. Então, eu vou deixar aí para vocês, Pablo Marçal, às 4h59 da manhã, no YouTube e no Instagram, tá? Então, segue lá que é uma benção. Então, eu ouvi ali aquela mensagem e depois me levantei e já comecei a ler a palavra do Senhor, a orar, né? E tô lendo um livro também, ao qual estou buscando conhecimento, porque eu quero sair dessa inércia. Conforme o Espírito Santo de Deus tem falado comigo, estou dividindo com você. Porque a ideia do canal é que mulheres cresçam, que mulheres vençam, em nome do Senhor Jesus. Essa é a vontade do Pai. Então, estou recebendo a bênção de Deus, está me trazendo algo para que eu venha crescer, e eu estou dividindo com você para que você cresça junto comigo, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero continuar falando sobre Esther.
falei no último vídeo, e vocês, se você não viu, você vê depois. Eu vou colocar essa outra mensagem lá, porque vai ser a parte 1 e a parte 2, e conforme o Espírito Santo de Deus vem me colocando no meu coração, eu venho trazendo aqui para vocês, tá bom? Então é isso, vamos lá. Que você abra o coração, não olhe para mim, para os meus erros, para a minha maneira de falar, apenas fique atenta com o Espírito Santo de Deus está falando. E não fique abismado não, que é assim mesmo que Deus faz, tá? Ele escolhe aquele que não é, aquele que não é capaz, aquele que não sabe, porque é Ele quem faz. Amém? Então só abre o seu coração e coloque em prática. Não ouça a palavra, entra no ouvido e sai no outro e não coloque em prática, porque aí não vai ter crescimento. É a mesma coisa de eu dar um monte de semente nas tuas mãos, te colocar numa terra grande e você ficar segurando a semente nas tuas mãos. Ela não vai germinar. Como que vai germinar? Você vai arar aquela terra, vai plantar a semente, vai regá-la, não é verdade? E aí você vai ver o crescimento daquela plantinha se tornando aí uma árvore, e de repente dando os frutos. É assim que é a palavra de Deus. Então aqui é a semente é plantada no seu coração, algumas sementes caem em terras férteis, né? Outras sementes vão se perder, isso é normal, mas aquela pessoa que guardou o coração, que plantou a semente, que regou, vai ter bons frutos, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Amém? Então vamos lá. A mensagem de Deus é essa, eu quero continuar falando sobre Esther. Então, qual é o conhecimento que Deus me trouxe aqui? Olha só, muitas vezes não conseguimos entender o trabalhar do nosso Deus. Deus está trabalhando hoje na tua vida, permitindo você passar alguma situação difícil, mas Ele tem um propósito. E é lá na frente que você vai entender o que Deus está fazendo. Então, muitas vezes, no momento da luta, da dor, nós às vezes questionamos, murmuramos, reclamamos e até pensamos que Deus não está conosco. Ah, Deus não está comigo. Se Deus fosse comigo, não estaria passando por isso. Foi o que Gideão falou, né? Quando o anjo do Senhor chegou a ele, dizendo: varão valente, Deus é contigo. Ele disse isso: se Deus é comigo, por que eu estou passando essas situações? E é isso que nós pensamos, porque nós pensamos que se Deus está presente, é tudo maravilhoso, é tudo perfeito, mas há situações que Deus nos permite passar para que haja um crescimento, para que haja uma transformação. E Ele está te moldando para algo lá na frente. Quando você chegar no propósito de Deus, você vai glorificar o nome do Senhor por tudo que você passou. E nesse processo, você vai ver um crescimento, né? Deus vai abrindo a sua visão, Deus vai dando entendimento. E nesse processo, Deus vai te dando sabedoria e vai te moldando para que você seja apto a receber as bênçãos do Senhor. Então, com Esther não foi diferente. Observa que Esther passou por um processo difícil. Ela perdeu seu pai, ela perdeu sua mãe. Imagina a dor dessa moça, não é verdade? E quem começou a criá-la foi o seu primo. E ali ela era uma pessoa simples, era judia ou judeia, né? E olha só o que Deus fez com ela, como eu disse no outro vídeo. Ela foi ali passar por essa seleção e ela foi escolhida para ser rainha. E aí vem aquilo que muitas vezes nós não entendemos. Qual que era o real significado de Deus para a vida de Esther? Será que era apenas dar para ela um trono de rainha? Apenas era prosperidade, né? Porque, óbvio, uma pessoa que era órfã, que era pobre, passou a ser rainha, passou a estar ali do lado do rei, né? Passou a ter uma vida excelente, passou a ser muito rica, morava agora num palácio. Mas será que era só esse o propósito de Deus na vida de Esther? Apenas a vida financeira, apenas uma transformação, apenas honrá-la? Mas não, Deus tinha algo maior que isso. Deus estava olhando para o povo de Esther. Você vai lendo aí na frente, você vai entender qual foi o real propósito de Deus na vida de Esther. Então chega em determinado momento, eu vou dar uma adiantada aí, que Esther fica sabendo qual é o real chamado de Deus para a vida dela. Então o povo de Esther teve uma sentença de morte, tá? Dado por Amã, homem perverso. Toda aquela situação ali ele armou e fez com que o rei colocasse uma sentença de morte sobre o povo judeu. Deus, sabendo desse futuro que os judeus passariam, ele já se programou, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata, é conhecedor de todas as coisas, na verdade, e o futuro está nas mãos de Deus. Nós conhecemos o passado e o presente, mas o futuro a Deus pertence. Então é isso que nós às vezes não entendemos. Deus está trabalhando na sua vida, Deus quer te levar para um nível maior, mas tem algo maior que isso que você não está entendendo. Não é apenas te abençoar, te exaltar, transformar sua vida, te honrar. Tem algo maior que isso, que é as pessoas que serão libertas, as pessoas que serão influenciadas, as pessoas que serão direcionadas, né, pelo aquilo que Deus fez na sua vida, onde você se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Então foi assim com Esther. Havia uma sentença de morte sobre o povo de Esther. E olha só o que diz na mensagem, Esther 4, quando Mordecai ficou sabendo dessa sentença. Vamos lá.
Esther 4, versículo 1, que diz assim: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então aqui o povo de Esther, os judeus, estão assim desolados, estão desesperados porque eles souberam da sentença de morte que havia caído sobre eles. Então Mordecai rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco, jogou ali cinza sobre a sua cabeça, porque era uma forma deles pegarem e mostrarem ali a aflição do coração dele. Ali para a porta do rei. Então Esther fica sabendo dessa situação de Mordecai e vai ao encontro dele para saber o que estava acontecendo. Vamos lendo o versículo 12, que diz assim: Fizeram saber a Mordecai a palavra de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escapará entre todos os judeus, porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então aqui Mordecai está falando para Esther da situação que eles estão passando, né? E talvez ele tivesse passado pela mente dele que por ela estar ali no palácio, ela poderia ter esquecido do povo dela. Mas aí que está a diferença daquela que tem a graça de Deus, né? Quando Esther passa a ser rainha, Esther não deixa que isso entre o seu coração e ela não se esqueceu do seu povo e muito menos daquele que estendeu a mão no momento mais difícil da vida dela, o seu primo Mordecai. Então muitas pessoas, às vezes quando recebe a bênção do Senhor e está lá no alto nível, né, se esquece daqueles que te ajudou no caminho, se esquece daquele que faz parte da sua família, porque agora está num nível melhor. Se sente melhor do que os outros. E até para receber as bênçãos de Deus, nós temos que estar preparados. Para que isso não venha entrar no nosso coração. É isso que Deus não se agrada. Quando as pessoas dizem, né, que o dinheiro muda as pessoas, né? A raiz de todo mal é o dinheiro, entende? Então observa só a situação. Esther agora é riquíssima, Esther agora é rainha, e ela não deixou que isso entrasse no seu coração. Ela continua com a mesma essência, ela continua com a mesma graça de Deus sobre ela. Então, aqui, Mordecai talvez tivesse esse medo, né? Quando ele fala essas palavras duras para Esther. Não pense em você que se você virar as costas, você também não será atingido, porque você também é judia. Então, se essa sentença está sobre o teu povo, está sobre ti também. E será que não foi por isso que Deus te colocou aí como rainha? Então, talvez até querendo ali mexer no emocional, né, de Esther, mas isso não era necessário, porque Esther tinha um coração bom, Esther tinha a graça de Deus. Então Esther fala para ele dessa forma, no versículo 15. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther havia ordenado. Que coisa mais linda, né? Então observamos aqui que Esther sabe que sem o nosso Deus ela não poderia fazer nada. Observa só que Esther sabe, se Deus colocou ela lá é porque Deus tem algo maior. Um plano maior, não era apenas honrá-la, não era apenas deixá-la rica, próspera, fazê-la se tornar uma rainha, não é verdade? Mas o plano era maior, era salvar todo o seu povo da morte. Então por isso às vezes nós não podemos ficar reclamando, sabe? Nós precisamos entender que Deus sabe o que Ele está fazendo. Se esse momento agora que você está passando um momento difícil, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está te moldando por algo maior que virá aí no futuro. Então apenas confie em Deus e creia que Deus é contigo. Então nós vemos aqui que Deus usou a vida de Esther para salvar o seu povo. Você vai ver aí na frente que Deus reverteu essa sentença de morte sobre o povo judeus através de uma mulher, através da rainha Esther. Então é isso que Deus faz. Que você confie em Deus, creia que tudo que você está passando não é em vão, que quando você chegar no momento da bênção, você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, obrigado por eu ter passado por todas essas situações, pois isso me fez ser uma mulher, um homem cheio da graça de Deus. E hoje meu coração não é pervertido pelas coisas desse mundo, porque eu sei o grande Deus a quem eu sirvo. Amém? Que você continue firme e forte e seja um grande testemunho de Deus,
que outras vidas sejam libertas. Você também, nesse tempo de hoje, tem essa missão de salvar esse povo da morte e a morte eterna, através de Jesus Cristo, que te usa como canal de bênção aqui na terra. Então confie em Deus e você ainda glorificará o nome do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor seu coração. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.